Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, quero dizer que são todos muito bem-vindos ao meu canal, que eu tenho muito prazer de fazer vídeos para vocês e compartilhar com vocês aquilo que Deus tem me dado, tá bom? Espero que você esteja bem, que sua família esteja bem e que este vídeo seja uma bênção na sua vida. O tema dele é 3 missões do cristão na Terra. Muita gente tem me perguntado, pastor, qual o propósito de Deus para a minha vida? Como eu posso descobri-lo? Essa é uma pergunta interessantíssima, né? E você descobrindo o que Deus tem para você, vai determinar que você seja feliz, que você seja plenamente satisfeito, né? Que a vida para você tenha sentido. Agora, eu quero dar para vocês 3 missões que todo cristão tem na Terra. Porque existem, obviamente, coisas particulares de cada um que Deus coloca e chama cada um para um propósito diferente. Mas existem 3 missões que são de todos nós. E quando nós estamos cumprindo esse chamado e essa missão, o resultado disso, queridos, é que nós vamos acabar descobrindo os nossos dons, nosso talento e o nosso chamado. Tá bom? Então, eu vou falar sobre essas 3 missões que são universais, que todo cristão tem da parte de Deus, né? E ao cumpri-las, ao caminhar nessa jornada, nós vamos descobrir as missões particulares, o chamado particular e os dons e a capacitação de Deus para todos nós. Mas antes de mais nada, gente querida, eu quero dizer que todo mundo tem essas 3 missões e todo mundo tem dons e talentos através dos quais vão se expressar no mundo, tá bom? A primeira missão, ela é vertical, tá? Na medida que ela é da terra para os céus, do homem para Deus, né? Que é a adoração, gente. Todos nós fomos criados para adorar a Deus. E aqui eu não estou falando só de cantar, né? De louvar através das músicas, embora isso seja maravilhoso e Deus se agrada disso. Mas a adoração tem muito mais a ver com uma atitude do coração, né? No Velho Testamento a palavra adorar, ela é semelhante à palavra se prostrar. Então a adoração, ela é muito mais uma atitude de quem reconhece a grandeza de Deus, né? E a bondade, a misericórdia, a graça de Deus, e portanto nós devemos ser humildes perante Ele e exaltá-lo por quem Ele é, né? Deus ama ser exaltado. A Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores. Lá em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus está conversando com aquela mulher, a mulher samaritana, né? E a conversa, ela segue para esse lado. E ela pergunta a Jesus, onde é que se adora de verdade, né? É em Jerusalém ou aqui na Samaria, né? Porque a gente sabe que quando houve a cisão das 12 tribos, né, os judeus ficaram nas tribos do sul e adoravam em Jerusalém, mas as tribos do norte adoravam em Samaria, né? Então, onde que é o lugar verdadeiro de se adorar? E aí Jesus responde, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é lindo saber que Deus está procurando adoradores? Mais importante do que a adoração que a gente presta, né? Vamos falar da música que a gente canta ou toca. Deus quer o nosso coração. Deus está procurando adoradores. Isto quer dizer, gente, que todos nós temos esse chamado vertical, né, de adorarmos a Deus, de glorificarmos o seu nome, de vivermos para a sua glória, para o louvor da sua glória. Então eu quero ler com vocês também na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz assim, que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça,
que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha, esse versículo aqui ele é lindo, gente. Diz que Deus lá na eternidade olhou para nós, nos escolheu para filhos, para quê? Bom, primeiro por meio de Jesus Cristo, ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus aceitando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? A Bíblia diz: a todos que o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho de Deus. E Deus lá na eternidade preparou todas as coisas para que você ouvisse o Evangelho. O Espírito Santo esteve ali para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E na hora que você diz: sim, Senhor, eu te quero como Senhor da minha vida, eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados, você se torna filho. E aí ele diz: segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, ele fez isso, ele te escolheu, e isso gera nele, né, uma alegria, uma satisfação, né? Mas ele diz aí então a razão por que ele nos escolheu. E aqui ele fala desta primeira missão de todo crente, tá? Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui está dizendo que Deus nos deu uma graça. É algo que nós nunca vamos merecer. É algo que nós jamais vamos poder dizer: olha, eu estou aqui no céu porque eu mereci. Não. Foi única e exclusivamente pela graça de Deus, que é o favor imerecido. Eu e você não merecemos. A gente jamais poderia pagar pela nossa salvação. Foi pura graça. Favor de Deus, lá na eternidade. Ele me conheceu você e disse: eu vou escolher esse fulano, esta fulana, essa pessoa, e vou fazer dele meu filho, para que ele viva neste mundo, para glorificar o meu nome e especialmente louvar a graça que eu tive em escolhê-lo sem que ele merecesse. Não é lindo isso? Literalmente, Deus está dizendo que ele se agrada quando os seus filhos glorificam o seu nome, o adoram, o louvam por causa da sua graça. Aliás, ele diz aqui que Deus nos escolheu para que nós dessemos louvor da glória de sua graça. Ou seja, no céu, gente, nós vamos passar a eternidade fazendo muitas coisas, obviamente, não é só ficar na nuvenzinha, levantando a mão e cantando, né? Muita gente me pergunta: vai ser assim no céu? Não, nós vamos ter muita coisa para fazer, inclusive, não vai ser só no céu, vai ser na terra também, né? Novos céus e nova terra. Mas que Deus está dizendo aqui que o motivo, a razão dele ter nos escolhido é para que a gente tenha uma vida de adoração e de louvor daquilo que ele fez por nós. Ou seja, quando você, querido, fala de Cristo, fala do amor de Jesus, fala que ele nos aceitou quando nós éramos pecadores, que fala que ele nos aceitou a despeito de nunca podemos merecer, né, a sua bondade e a sua misericórdia. Isso faz com que nós cumpramos uma das missões que Deus tem para nós. A primeira delas é a missão vertical em relação a Deus. Nós devemos adorá-lo, engrandecê-lo, obedecê-lo, exaltá-lo, falar das suas maravilhas, dizer que a sua graça é extraordinária, é melhor do que a vida. Por isso, meu querido, você que é crente, mas vive murmurando, você que é crente, mas vive com incredulidade, sabe? Você não está cumprindo a missão, querido. A sua missão é viver para a glória de Deus. A sua missão é contar as maravilhas de Deus. A sua missão é, como diz o Salmo 96, né? Cantai ao Senhor, né? Um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, né? A sua misericórdia, porque este é o Senhor. Ele espera que nós sejamos instrumentos nas suas mãos, por meio de Jesus Cristo, para glorificar, para exaltar e louvar aquilo que Ele fez por nós, o seu amor por nós, a sua graça salvífica, a sua escolha na eternidade. Nós não tivemos tempo de merecer, muito pelo contrário, Ele nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade, para um propósito, para que o adoremos.
Então, isto não é um chamado de quem canta, isto não é um chamado de quem toca, a gente às vezes confunde, né? Os levitas, os adoradores. Não, adorador é todo mundo, gente. Todo mundo, e Deus está à procura de adoradores. Mais do que adoração, Deus está à procura de adoradores, né? Porque a adoração é a nossa obra, é a nossa expressão, né? Agora, os anjos cantam infinitamente melhor do que nós. Mas o coração de adorador é isso que Deus procura. Então, como que você pode adorá-lo e cumprir esta primeira missão? Você pode adorá-lo e cumprir essa missão vivendo para a sua glória, em tudo que você fizer. Né? No seu trabalho, no trânsito, no ônibus, no seu carro, em casa, com seus filhos, na mesa, fale de Deus, engrandeça Deus, sabe? Dê a Ele a glória merecida, a honra que Ele merece, dê a Ele aquilo que Ele é devido. Senhor, eu não sou nada, eu sou pecador, e o Senhor, ó Deus, pela sua misericórdia, me alcançou, me transformou, me escolheu, revelou que somente através de Jesus eu poderia ser teu filho e ser salvo. Dê a glória para Ele, e assim você cumprirá a primeira missão de todo cristão. A segunda missão que todo crente tem, irmãos, esta missão ela é horizontal. A primeira é de da terra para o céu, do homem para Deus, não é? Que é a adoração. A segunda, ela é horizontal porque ela tem a ver com o nosso semelhante. A igreja foi chamada para alcançar o mundo. A igreja não foi chamada para se fechar, para ter 4 paredes e ficar dentro das 4 paredes. Não, o próprio nome eclesia, que é o nome original, né, da palavra igreja, no grego, no Novo Testamento grego, eclesia significa chamados para fora. Então a missão da igreja é sair das 4 paredes. A igreja não é só no domingo que ela se reúne, ou na quarta, ou nos dias de culto. A igreja, ela está cumprindo a sua missão no mundo quando ela está indo para impactar, para transformar, né, para glorificar a Deus e para proclamar a mensagem de salvação, de libertação dos cativos. Foi para isso que Jesus veio. E ele disse na grande comissão em Mateus 28, 18 a 20, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem manda nesse troço aqui é o nosso Senhor Jesus. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Quer dizer, Jesus está dizendo, eu mando nisso aqui, toda a autoridade, nos céus e na terra. Então, como eu tenho essa autoridade, eu estou enviando vocês. E eu estou empoderando vocês, eu estou autorizando vocês, eu estou transferindo a autoridade a vocês. Agora vocês farão a missão, uma missão horizontal de invadir os 4 cantos da terra com a mensagem que transforma, uma mensagem libertadora, uma mensagem transformadora, mas uma mensagem também que visa implantar o reino de Deus aqui na terra. Quando Jesus, queridos, nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha lá, adoração vertical. Em segundo lugar, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Agora tem a ver com esta horizontalidade, tem a ver com esta missão em relação aos nossos semelhantes, porque a igreja foi chamada para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A terra está num caos? Está. Morte, ódio, destruição, violência, imoralidade, e você, you name it, né, como dizem os americanos, você pode dar o nome do que você quiser, é só coisa ruim que vem do império das trevas, mas a igreja vem para tomar posição, para conquistar, para transformar, para aculturar. A igreja, ela foi chamada para tocar na vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas. Quando o indivíduo se converte, se ele fosse um drogado, um alcoólatra, ele muitas vezes batia na mulher, batia nos filhos. Quando ele se converte, ele se torna um homem de bem. Quando se converte para valer, né? Não é só mudar de religião e entrar na igreja. Não, tem que ser transformado pela palavra.
Isso vem pelo discipulado. Então essa é a missão da igreja. Onde você estiver, no teu trabalho, você como professor, você como dona de casa, falando com seus filhos, você como empresário, você está lá no mercado, você está lá para cumprir o chamado e a missão horizontal, que é levar os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus para a terra. E esta é a missão do cristão. Todo crente tem essa missão. Tem muito crente agente secreto. Quem é um crente agente secreto? Que ninguém sabe que ele é crente, né? E muitas vezes ele nem dá um testemunho que possa dar uma dica para as pessoas. Muito pelo contrário, lá no mundo ele é pior do que os ímpios, né? E vai na igreja, ele é um santo. Não, essa não é a missão de Deus para a igreja. A missão horizontal para a igreja é realmente se preocupar com a necessidade das pessoas e se preocupar em ser instrumento de transformação das sociedades. Jesus, lá em Mateus 25, nos versos 35 a 40, diz assim: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui Jesus está deixando claro que a igreja, ela tem que ter uma preocupação com o social. Os problemas sociais, por exemplo, do Brasil, não são só de responsabilidade dos órgãos públicos, dos prefeitos, dos governadores, do presidente. Eles têm a sua parcela de responsabilidade, sem dúvida, de criar políticas sociais que visem alcançar os desfavorecidos, a diminuir esse abismo entre os ricos e os pobres. Isso tudo é responsabilidade dos governantes, mas é da igreja também. Foi a igreja que Deus deu esse chamado de alcançar, gente, porque por mais que os governantes tenham poder, eles não têm nem como operacionalizar todo esse trabalho. A sociedade precisa se envolver e a igreja precisa fazer diferença. E aqui Jesus fala: dar de comer para os que têm fome. Não é isso? A nossa igreja, gente, nós damos 3 toneladas de alimento por semana. Toda quarta-feira é uma fila de 300 metros, mais de 500 pessoas estando lá para receber as cestas básicas. Nós estamos fazendo não mais do que obrigação. Estamos ali simplesmente cumprindo o chamado e a missão de Jesus em relação ao nosso semelhante. Ele fala: tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste. Isso fala até mesmo dessa política de imigração. Eu não estou aqui defendendo que você abra indiscriminadamente as fronteiras, mas quando receber, receba-os bem, dê a eles acolhimento. Uma pessoa que está saindo da sua pátria, ela está desesperada porque ela não conseguiu produzir o mínimo para a sua sobrevivência, gente. E nós não podemos reclamar. Quantos brasileiros estão no mundo? Estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão procurando viver a vida porque não conseguiram viver a vida aqui no Brasil. Agora, como é horrível quando você está num outro país e você é visto com preconceito. Gente, são seres humanos, são vidas humanas. E o cristianismo precisa se preocupar com essas pessoas também. Nós temos no Brasil pessoas que vieram de países que estão vivendo dificuldades. Temos que recebê-los e temos que amá-los e temos que mostrar o amor de Cristo, porque foram criados por Deus. E na vida, gente, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. E como é maravilhoso quando você está passando necessidade, você tem uma mão amiga que te estende, que te levanta. Então a igreja, ela precisa. Mas essa é uma agenda da esquerda. Não é uma agenda da esquerda, ou pelo menos não deveria. Essa é uma agenda do cristianismo, gente. Se a igreja fizer o seu papel, ela pode lutar pelas pautas conservadoras, ela pode lutar pelas pautas, de efetivamente manter a palavra de Deus, e ela deve fazer isso, mas ela
tem que se preocupar com os necessitados. Então esta é a missão horizontal, não é só pregar o evangelho. E pregar o evangelho é a primeira delas, porque quando você mostra a salvação, você salva o indivíduo não só para essa vida, mas para a vida eterna. Mas não é só isso. Jesus deixa claro que a igreja deveria ser instrumento de revelar a autoridade de Jesus e também o seu amor. Quando a igreja ama de verdade o seu semelhante, quando a igreja ama aqueles que são os desvalidos, aqueles que estão na margem da sociedade, ela é instrumento de Deus. E isso aqui, esse texto que Jesus está falando, ele está falando no juízo das nações que vai acontecer, né, antes do milênio. As pessoas serão julgadas ali, e aqui tem uma palavra de encorajamento para aqueles que responderam ao chamado de Jesus para cuidar dos seus semelhantes. Sabe, gente, quando a igreja ama não só de boca, mas ama de palavras, ela ganha autoridade para compartilhar o amor de Cristo. A nossa igreja tem recebido muitas pessoas, mas muitas, centenas de pessoas, que se tornaram cristãs por verem o amor de Jesus através das obras sociais que nós fazemos. Não é lindo isso, gente? Então essa é a missão de todo crente. Você não foi chamado para ficar voltado só para si, para sua família, para suas preocupações profissionais, de crescer, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Não, você foi chamado para usar tudo que Deus te deu, dinheiro, capacidades, dons, talentos. Tudo bem usufruir, você pode usufruir, mas você foi chamado também para dividir, para partilhar, para empoderar, para melhorar a vida de outras pessoas. Porque da onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito tem muito mais. Quando você se torna um canal para que as bênçãos passem através de você e não fiquem retidas a você, as bênçãos virão muito mais dos céus sobre a sua vida e sobre tudo que você fizer. Amém? Glória a Deus por isso. E qual que é a terceira missão de todo crente? A terceira missão de todo crente é para o próprio corpo de Cristo. A primeira é vertical, para Deus, adoração. A segunda é horizontal, para os nossos semelhantes, para todas as nações da terra. O nosso chamado é para todas as nações da terra. Fomos chamados também para ocupar posições de liderança, para estarmos em todas as áreas de influência. Existe uma visão sobre 7 montes, como se Deus estivesse querendo levantar pessoas, filhos seus, em posições de destaque em todas as áreas de influência na sociedade. Por exemplo, na educação, nas artes, no esporte, na política, na economia, em todas as áreas de influência, que os homens e mulheres de Deus estejam ocupando posições para poderem influenciar e também ser instrumentos de transformação. Mas a terceira missão que todo crente tem é para com o próprio corpo. E existem na Bíblia alguns mandamentos de reciprocidade. Eu vou citar alguns para vocês. Amai-vos uns aos outros. O que significa isso? Lá em João capítulo 13, 34. Que o amor é uma atitude, uma afeição eterna que se manifesta nos comportamentos e ações caracterizados pela bondade e que procura contribuir unicamente para o bem da pessoa amada. Nós somos chamados para o amor. E quem ama, cuida das pessoas, né? Lá em 1 João 3,8, o apóstolo João diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém? Então, este mandamento de amor, de amar uns aos outros, é fundamental, porque quem é receptáculo do amor, quem recebe o amor é curado. O amor cura, o amor liberta, o amor agrada, não é isso? Então, esse é um mandamento de acolhimento, né? De aceitar os nossos irmãos livremente, aceitá-los como um pacote. Eles têm qualidades, mas têm defeitos. Amar um ao outro significa não cancelar. Nós estamos vivendo um tempo de política de cancelamento. Quando alguém simplesmente não concorda com alguém, ele é cancelado. O camarada tira ele da sua rede. Ah, não concordei com você, olha que decepção, não vou te seguir mais. Gente, essa política de cancelamento não tem nada a ver com o amor de Cristo, entendeu? Então, o propósito de nós termos os mandamentos de reciprocidade é que a igreja possa
cuidar de si mesma, né? A Bíblia fala que a gente deve começar primeiro com os da família da fé, né? Outro mandamento, né? Saudai-vos uns aos outros. Esse cumprimento de saudar, né? Vem de saúde, né? A saudação, na verdade, é um desejo de saúde, né? Isso vem do judaísmo, porque os judeus, quando se cumprimentam, eles falavam, né? Shalom Aleichem. Shalom é paz. Paz a vocês todos, a vós outros, né? Agora, a palavra shalom é muito mais do que paz. A palavra shalom, ela é prosperidade, ela é saúde. Então, já neste cumprimento, já revela o desejo que nós temos que o outro vá bem, né? Então, saudar um ao outro significa reconhecer externamente a nossa união com Cristo e o amor fraternal. Isso significa que eu não posso ignorar a presença do meu irmão. Isso significa que eu devo desejar o bem para ele, mesmo quando eu não concordo com tudo que ele pensa ou que ele fala. Isso significa que eu devo orar e torcer para que ele se dê bem. Porque quando ele se dá bem, o corpo cresce, todo mundo recebe esta bênção, queridos. Então, existem vários mandamentos, né? Ajudai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, saudai-vos uns aos outros. E o propósito dos mandamentos é sempre afirmar a identidade do meu irmão, a importância dele, criar um ambiente de afetividade, de amor fraterno, e ser um instrumento, aquele ambiente gostoso para que todas as pessoas que cheguem na igreja de Cristo sintam que nós somos diferentes e que o Senhor está entre nós. Jesus disse: nisto vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É uma pena que muitas vezes a gente vê na internet os irmãos, ao invés de exaltar uns aos outros, um batendo no outro, um criticando no outro, um botando o outro para baixo, e as pessoas lá de fora olham e falam assim: eu vou querer ser crente? Nem eles se amam, não é bom nem para eles, como será para mim? Então, você que está me vendo agora, saiba, Deus tem missões específicas para vocês, mas para descobri-las você tem que entender que estas 3 missões são universais para todos os crentes. A missão vertical é de adoração e exaltação a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele fez. A segunda é horizontal. Nós somos chamados para fora, não para ficarmos aqui dentro das igrejas, só nos nossos guetos, falando uma língua que ninguém entende. Não, Deus nos chamou para fora, para o mercado, para a economia, Deus nos chamou para as artes, Deus nos chamou para os esportes, Deus nos chamou para a vida pública, Deus nos chamou para testemunhar e levar a autoridade que Cristo tem e que Ele delegou para a sua igreja, para que o mundo seja transformado através de nós. E por último lugar, a missão da igreja para consigo mesmo, né? Intra corporis, para com o corpo de Cristo, que são os mandamentos de reciprocidade, sempre visando olhar para o outro e torná-lo melhor, através do amor, da aceitação, da ajuda, do conselho, não é? Do perdão. E se nós fazemos isso, gente, a igreja se torna um organismo vivo que as pessoas vão olhar e vão desejar fazer parte dela, porque essas coisas não existem no mundo. Amém? Eu espero que eu tenha respondido aos anseios do seu coração e que você tenha sido impactado por esta palavra. Te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Um beijão para todos.